Bom dia novamente a todos. Vamos prosseguir então nesta nossa maratona de audições de hoje e vamos então ouvir a indicação para Presidente da Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial, que foi feita pelo PS, agradecendo desde já a presença da doutora Isabel Rodrigues e o gosto que é tê-la novamente aqui connosco. E, portanto, a grelha é semelhante à anterior, é 5 minutos para a apresentação, umas breves palavras da candidata neste caso, e depois segue-se a ronda normal de perguntas pelos grupos parlamentares. E, portanto, eu iria, sem delongas, iniciar ouvindo desde já e dando a palavra desde já à doutora Isabel Rodrigues. Tem a palavra. Muito obrigada, Sra. Presidente. Permita-me que comece por cumprimentá-la, agradecendo o acolhimento, cumprimentar também todas as senhoras e os senhores deputados e dizer que eu julgo que sabem que eu tenho um gosto particular em estar nesta primeira comissão, porque tive a honra e o privilégio de integrá-la e não é à toa que ela é denominada a primeira comissão, precisamente porque trata de um acervo fundamental que é o acervo dos direitos, liberdades e garantias consagrados na nossa Constituição. Eu devo dizer também que, se é verdade que me sinto muito honrada pela propositura do PS que aceitei, sinto também um grande sentido de responsabilidade pela importância, por um lado, que esta comissão, que já funciona em Portugal desde 1999 e que responde a um conjunto de compromissos internacionais que Portugal tem, não só ao nível de convenções, mas, por exemplo, a própria execução da diretiva, o que significa que a inexistência de uma entidade com as competências que estão neste momento atribuídas à CICRD, neste momento ela ainda não está em funcionamento, mas que foram pela lei que as senhoras e os senhores deputados aprovaram. Eu tenho este sentido grande de responsabilidade porque a questão, se calhar se me permitem voltar um pouquinho atrás e lembrar que a CICRD tem uma composição restrita e tem uma composição alargada. A composição restrita, naturalmente com o apoio da equipa técnica e do departamento que os senhores deputados cautelaram na lei, tem sobretudo competência ao nível contraordenacional. Depois, na sua comissão alargada, e sem prejuízo da abordagem e da discussão que deve ser feita também do trabalho da restrita em matéria de coordenação, há um trabalho muito importante que permitirá até talvez ultrapassar alguns dos constrangimentos identificados, inclusivamente em relatórios, mas eu se calhar já esgotei os 5. Não, não escutei. Esta comissão tem outra vantagem, parece-nos, que é passar a funcionar junto da Assembleia da República e ter-se conseguido assegurar na sua composição que os membros indicados pelo Governo não são, nem de perto nem de longe, em número igual ou superior a todos os restantes membros da Comissão, onde se incluem também os representantes dos partidos representados na Assembleia da República, o que eu penso que dá a garantia de uma visão muito abrangente, de uma participação de setores da sociedade que são essenciais neste que é um combate que eu recordaria que a Europa começou a fazer a meados da década
de 90. Portugal aprovou a sua primeira lei sobre esta matéria em 1999, mas que ainda assim é uma matéria que evolui lentamente. Alguns desafios sociais têm essa característica de que nem sempre as alterações legislativas que imprimimos se traduzem na mesma velocidade das alterações no tecido social, para dizer assim, de uma forma geral. Reiterar que é uma honra, mas sobretudo um grande sentido de responsabilidade, porque tenho a perfeita consciência de todos os valores constitucionais da independência, da legalidade, que a Comissão tem que cumprir. Conto, se tiver a honra de merecer a confiança das senhoras e dos senhores deputados, sei que contarei com o apoio não só dos serviços técnicos, mas dos elementos que integrarão a modalidade restrita e, portanto, penso que isso será também, para as senhoras e para os senhores deputados, a garantia de que teremos uma equipa dedicada a tornar a KICRD ainda mais eficaz e a reforçar o papel que ela deve desempenhar na defesa do Estado de Direito e na disseminação dos valores desse Estado de Direito. E, portanto, eu queria terminar esta primeira intervenção com este compromisso de que, se merecer a vossa confiança, tudo farei, e sinto-me profundamente motivada para isso, tudo farei para que a KICRD possa cumprir integralmente a sua missão. Eu não me pronunciei sobre o meu currículo, porque eu acho que essa avaliação cabe às senhoras e aos senhores deputados e não a mim. E agradeço este tempo que me disponibilizou. Muito obrigada. Eu passaria agora a palavra aos grupos parlamentares para fazerem as questões ou que entenderem e passaria a palavra então primeiro ao PSC, à sua deputada Paula Margarido. O Grupo Parlamentar do PSD apresenta aqui os cumprimentos, em primeiro lugar, à Senhora Presidente desta Comissão, bem como também à Senhora Candidata ao cargo de Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial, indicada aqui pelo Grupo Parlamentar do PS, bem como também a todos os colegas, deputadas e deputados aqui presentes nesta audição. E nesta audição, Sra. Candidata regimentalmente prevista, o Grupo Parlamentar do PSD agradece penhoradamente a disponibilidade manifestada pela Sra. Candidata para a aceitação desta candidatura. Na verdade, nós somente podemos conhecer bem aquilo que amamos e verificamos pela leitura atenta do seu currículo que, de facto, estas matérias são matérias que a senhora candidata bem conhece, porque, de facto, como já deu nota disso mesmo aqui nas suas palavras, bem as conhece, porque se identifica com elas e porque, efetivamente, as ama. Dito isto, e, portanto, agradecer a sua nota curricular e parabenizá-la por isso, dito isto, agora, deixe-me dar-lhe aqui, fazer-lhe, apresentar-lhe esta pequena questão, que contextualize desta forma. Um dos principais pilares da missão desta Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial é de prevenir comportamentos discriminatórios por razões de origem social, étnica, cor, nacionalidade, ascendência e território de origem. Prevenção esta que exige um trabalho contínuo e árduo. Em face do momento que nós estamos a passar, em que há um aumento do número de queixas, que se deve, não olvidamos isso também, a uma consciencialização destas temáticas, urge agora perguntar quais as estratégias que têm pensadas para que, efetivamente, esta prevenção se acentue cada vez mais e, não obstante o número de queixas, se venha efetivamente a verificar, num curto espaço de tempo, uma diminuição. Muito obrigada. Muito obrigada. Passaria agora a palavra à sua deputada de PS, Elsa Paes. Muito obrigada, Sra. Presidente. Começo por cumprimentá-la a si, às senhoras e aos senhores deputados e, obviamente,
um cumprimento muito especial à candidata a presidente da CICRD, pessoa que bem conhecemos, integrou esta comissão numa das legislaturas anteriores e desejo-lhe, obviamente, o maior sucesso neste novo desafio que seguramente vai abraçar com a confiança de todos os grupos parlamentares. O CV da senhora deputada é conhecido, além de ter sido nossa colega, foi secretária de Estado da Igualdade e das Migrações, portanto um tema em tudo relacionado com o novo cargo que irá seguramente desempenhar, mas eu gostaria de salientar uma questão que não vem no seu CV e que sei que aconteceu, e que também não vem por uma questão de grande humildade da senhora candidata relativamente às questões que colocou no CV, que tem a ver com o prémio da lusofonia. A doutora Isabel Rodrigues foi-lhe recentemente atribuído o prémio da lusofonia para pessoas que se distinguem pela sua obra e carreira. E eu gostava de salientar esta nota do seu CV, que não vindo no CV, é uma nota do seu percurso que temos que saudar pela forma muito eficaz, de grande sucesso e de grande entrega à causa pública como este prémio, como é traduzido por este prémio que lhe foi atribuído. Portanto, é um CV que nos dá todas as garantias de confiança, de responsabilidade, não só em termos de capacidade política, mas também executiva, e não posso deixar aqui de salientar que foi a primeira presidente do Comissariado dos Açores para a Infância, portanto, já com um percurso feito em termos de capacidade executiva. A senhora candidata, como muito bem disse, a luta contra o racismo e contra a discriminação não é de hoje, é de longa data. E Portugal tem aqui um grande histórico na promoção da igualdade e da não discriminação. Contudo, hoje, não podemos deixar de o sublinhar, há um agravamento do discurso de ódio, também dos crimes de ódio, e há um agravamento de todos os fatores de discriminação racial e étnica que têm a ver com as ondas de populismo que se vêm afirmando e fazendo o seu percurso em toda a Europa. Portanto, este fenómeno traduz uma grave violação dos direitos humanos e é um fenómeno, como também sabemos, baseado em arquétipos que naturalizam a superioridade no caso da origem étnica ou racial relativamente a outros grupos. Portanto, estamos, como muito bem sublinhou a professora Teresa Beleza, que foi nomeada para o Observatório do Racismo e da Xenofobia, perante um problema estrutural que precisamos de combater, e nessa linha também o Governo anterior aprovou o primeiro Plano Nacional contra o Racismo e a Discriminação, que está em curso. Este tema, também como a senhora candidata nos deu conta, está na agenda política desde os anos 90 e foi particularmente sublinhado com a Diretiva de 2000, que amplia o princípio da igualdade, de tratamento sem distinção da origem racial e étnica, e também do Plano de Ação aprovado em Durban, a primeira Conferência Mundial contra o Racismo, a Xenofobia e a Intolerância. Obviamente que quer a Constituição da República, quer o Tratado Europeu, têm como princípios fundadores a promoção da igualdade e da não discriminação, onde se integra esta matéria. Já nos falou da composição ampla e restrita da CICRD e nós estamos agora perante uma nova, não direi composição, mas um novo enquadramento da CICRD, reforçando a sua autonomia, colocando-a aqui neste espaço da Assembleia da República e não alocada ao ACM ou ao AIMA, como poderia vir a acontecer, e não aconteceu, e, em meu entender, muito bem. Aliás, foi discutido na altura, dada a necessidade da independência, em que local se deveria alocar, e foi decidido que seria no Alto Comissariado para as Migrações, embora com algumas reservas. Portanto, este caminho evolutivo é importante de sublinhar, dado que reforça a autonomia
e a independência desta Comissão. Também em 2017, pela lei aqui aprovada na Assembleia da República, verificou-se um alargamento das competências da CICRE e um alargamento do seu conceito. Face aos números, e é aqui que eu quero colocar as minhas questões, face aos números conhecidos do último relatório da CICRE de 2022, só 8,8% dos que se sentem discriminados é que apresentaram queixa. Também face aos números, estou a terminar, Sra. Presidente, do INE, o inquérito às condições de vida, origem, trajetórias da população, 1,2 milhões de pessoas já sofreram discriminação em Portugal. Portanto, é preciso combater esta discriminação, reduzindo a impunidade e reduzindo também a naturalização com que às vezes se olha para este fenómeno. A pergunta que eu lhe queria deixar, doutora Isabel Rodrigues, é o que é que pensa fazer enquanto Presidente da CICRE, de que estratégias é que pensa dinamizar para, por um lado, criar um clima de confiança para as pessoas apresentarem queixa, que não apresentam, e, por outro lado, para que as queixas que as pessoas apresentam, que não são assim tantas como a realidade nos dá conta da existência deste fenómeno, que medidas é que podem ser adotadas para que elas sejam mais consequentes e para que diminua o sentimento de impunidade. Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada. Passaria agora a palavra ao Sr. Deputado do Chega, João Paulo Graça. Tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, quero começar por saudar a candidata nomeada, a doutora Isabel Rodrigues. Quero ressalvar a importância da Comissão, porque o respeito e a igualdade entre todos é determinante para combater a discriminação. A resolução do Conselho de Ministros 101/2021, de 28 de julho, aprovou o Plano Nacional de Combate ao Racismo e à Discriminação 2021-2025. Em execução de uma disposição do Orçamento de Estado 2021, a medida 1.6 deste plano criou o Observatório Independente do Discurso de Ódio, Racismo e Xenofobia, tendo em vista a produção, recolha, tratamento e difusão da informação e de conhecimento nas várias áreas e setores abrangidos pelo PNCRD 2021-2025. Bem como a formação e o estímulo à investigação sobre a prevenção e o combate ao racismo e à discriminação racial e étnica, incluindo a discriminação múltipla e interracial. Quero-lhe deixar 3 perguntas. Como é que entende que devem ser as relações entre a Comissão e este Observatório? Tem este Observatório a função de fornecer material de queixa para a intervenção da Comissão? E quais entende que deverão ser as prioridades da Comissão para o próximo mandato? Muito obrigado pela atenção. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passaria agora a palavra à Sra. Deputada do PAN, Inês Sousa Real, que dispõe de 3 minutos, mas eu, porque é um gosto vê-la aqui, para a incentivar a vir mais vezes, ao mesmo tempo, no grupo dos grupos parlamentares. Tem a palavra, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Agradeço também pela tolerância, porque ser deputada única em darmos divididas entre comissões não é efetivamente fácil. Relativamente àquela que possa ser a estratégia para a Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial, tendo em conta, por um lado, na dimensão da igualdade e das múltiplas formas de discriminação, um dos flagelos que o nosso país continua a ter presente, que é o flagelo da violência doméstica e do abuso infantil. Só ainda recentemente tínhamos dados que nos falavam de mais de 13 mil participações de violência contra crianças. Também tivemos, em anos anteriores, mais de 30 mil denúncias de violência doméstica e, portanto, seria importante perceber qual a estratégia que entende que a Comissão possa desenvolver e, acima de tudo, que possa contribuir para, do ponto de vista social, erradicarmos estes fenómenos. Por outro lado, há também o fenómeno do idadismo e da violência contra a pessoa idosa, que tem sido muito esquecida e que não se tem sido tão falada e que nos parece que também aqui a Comissão poderá ter um papel importante a desenvolver, a par das restantes múltiplas formas de discriminação. E, portanto, nesta dimensão, gostaria de perceber qual a estratégia preventiva que poderá contribuir, estando à frente deste órgão enquanto Presidente da Comissão. Por outro lado, temos os fenómenos também do racismo, da xenofobia, tendo em conta aquilo que tem sido um problema crescente na nossa sociedade também deste tipo de fenómenos. Gostaríamos de perceber como é que a Comissão pode, no seu entender, contribuir para a sua erradicação e prevenção. Sabemos que as questões da migração são questões que estão cada vez mais
presentes no debate político, mas também no debate social, e por isso, sem extremar as posições, parece-nos que a Comissão também aqui poderá ter um papel muito importante para desenvolver. Há também uma dimensão do cumprimento e do acompanhamento da execução da legislação em vigor, dos diferentes relatórios, mas também da diferente implementação, quer da Convenção de Istambul, quer daquilo que possa ser todas as práticas de prevenção, e nessa medida também gostaríamos de perceber qual é que é a sua visão para o papel que a Comissão possa desempenhar, e agradeço não só a sua vinda aqui, mas também o abraçar este desafio propondo-se a candidatar, pois conhecendo também a sua nota curricular e já tendo sido deputada à Assembleia da República, apesar de podermos divergir em algumas matérias do ponto de vista ideológico, por estarmos aqui em forças políticas diferentes, a verdade é que tivemos já a oportunidade de trabalhar em conjunto certas matérias e sabemos também daquilo que, ainda que com diferentes visões, é certamente o seu compromisso para a missão que vai abraçar. Muito obrigada. Passaria agora para responder e para, de certa forma, também fazer uma intervenção que eu diria final para a doutora Isabel Rodrigues para responder às questões que lhe foram colocadas. Tem a palavra. Muito obrigada, Senhora Presidente, e agradeço também às senhoras e aos senhores deputados. Agradeço com algum constrangimento pessoal a generosidade dos cumprimentos que me dirigiram. Usou uma expressão que é verdade. Eu luto pelas causas, amo as causas e, portanto, fiquei particularmente sensibilizada pela vossa generosidade. Vou responder às questões pela ordem que elas foram colocadas para também ter a certeza de que não falho a nenhuma das senhoras e dos senhores deputados. A senhora deputada Paula Margarido, peço desculpa, Margarido, salientou e muito bem a existência do plano, que vigorará até 2025, e questiona também muito bem sobre que estratégias para esta prevenção. Eu creio que algumas das estratégias que já vêm sendo desenvolvidas deverão ter continuidade, nomeadamente as iniciativas ao nível da educação. Por exemplo, foi recentemente distribuído pelas escolas um manual de apoio à forma como a escola se deve organizar. Por um lado, organizar, eu dou aqui um exemplo que também é conhecido dos relatórios, por exemplo, de turmas constituídas exclusivamente por alunos de etnia cigana. Esta é uma das realidades. E, portanto, esse manual foi um trabalho muito importante para dar ferramentas às escolas para que, dentro do seu quadro de autonomia, possam lidar com esta situação. Também ao nível da formação de diversos agentes, seja das forças de segurança, do sistema de justiça, e eu diria que, de uma forma geral, o que está no plano. Agora, há algo aqui muito importante e eu não queria ultrapassar aquela que virá a ser a KICRD, porque ainda falta designar muitos membros para a composição. E é verdade que eu tenho a minha visão sobre esta matéria, mas penso que esta é uma das questões que terá que ser discutida em comissão alargada, olharmos para o trabalho que foi feito até agora, identificarmos os constrangimentos que terão contribuído para os resultados não serem na dimensão que se esperaria, e penso que será dentro, ou que deverá ser, no contexto dessa comissão alargada, onde está um conjunto de atores cujo contributo é indispensável, que esta reflexão deverá ser feita e a própria Comissão terá que ter o seu plano de ação. E esse plano de ação terá que ter objetivos estratégicos, terá que ter objetivos específicos e terá que identificar as ações e os meios que será preciso mobilizar para executar essas ações.
eu não quero ser isso, acho que não devo ser eu a fazer isto sozinha. Acho que este é um trabalho que deve ser feito na Comissão e, portanto, Senhora Deputada, eu reservar-me-ia para um próximo momento que tenho a certeza que teremos o gosto da Comissão a voltar aqui, de desenvolvermos isto um pouco mais, depois de ter tido a oportunidade de discutir isto com todos os atores, entre os quais estarão os representantes dos partidos políticos e todos terão, com certeza, contributos a dar. A senhora deputada Elsa Paes fez uma intervenção muito interessante relativamente a este novo enquadramento e ao caminho evolutivo e chamou a atenção para duas questões que são muito importantes e que não são o prémio. São o baixo número de queixas, efetivamente, que embora tenham vindo a subir, mas como referiu e muito bem, quando olhamos para os resultados do inquérito do INE, vemos que as queixas não traduzem as respostas que foram dadas no inquérito ao INE. Portanto, essa é uma questão para a qual temos que olhar, como também temos que olhar para o número de arquivamentos, que é muito elevado. E eu diria que aqui teremos que, mas mais uma vez, é uma matéria que eu acho que terá que ser discutida no plenário, mas eu acho que há duas questões que não vão poder deixar de ser analisadas. Uma é avaliar a metodologia de trabalho da KICRD e eu diria, eventualmente, com alguma atenção especial à questão da prova, porque essa questão é determinante para o que acontecerá ao processo final. Depois, na minha humilde opinião, teremos também que trabalhar com outros atores no sistema, por exemplo, o sistema judicial. Teremos que ter aqui um canal de comunicação que nos permita refletir em conjunto onde é que estão os constrangimentos a que estes números possam ser de outra maneira. E, particularmente, na questão dos arquivamentos, eu suponho que haverá grandes possibilidades de melhoria do trabalho ao nível da KICRD, mas, como pode imaginar, eu nunca vi nenhum processo de contraordenação, não posso afirmar, mas diria que a responsabilidade que a KICRD terá, em primeiro lugar, será de olhar para dentro, de fazer a sua autocrítica e a sua autoavaliação e, em conjunto, quer, portanto, na Comissão, na modalidade alargada, depois na Comissão restrita, serem implementadas medidas que nos possam ajudar a mudar estes números, que eu partilho a preocupação manifestada pela senhora deputada. Quero também agradecer as palavras... Desculpe interromper, só ia pedir para mais rápida, porque já ultrapassou em 2 minutos e meio o tempo. Não tem mal. Não tem mal, mas agradecia só que agora de forma sucinta para poder responder também às questões que foram levantadas pelos outros senhores deputados. Falta-me, de facto, responder às questões do senhor deputado do Chega e da senhora deputada do PAN. O observatório, senhor deputado, é uma fonte de conhecimento. Também aqui houve a preocupação de ser numa entidade externa, precisamente para garantir a independência da avaliação e dos estudos que serão feitos, e aquilo que nós esperamos que o observatório possa fornecer à KICRD é conhecimento que ainda é escasso, não temos ainda, esta não é uma grande área ainda de investigação em Portugal, porque nada pior do que tomarmos medidas sem conhecermos a realidade sobre a qual estamos a atuar. E, portanto, a nossa grande expectativa é de que possamos ter aqui uma importante fonte de conhecimento e eu creio que todos os membros que virão a ser indicados para a KICRD partilharão do meu entendimento que a KICRD tem que se relacionar de forma
até produtiva com todas as entidades que têm influência nesta matéria. Relativamente às prioridades para o mandato, eu não queria defini-las sozinha, porque acho que não é correto, nem é uma competência que me seja atribuída pela lei. Esse é um trabalho que deve ser feito pela Comissão na modalidade alargada e, perdoe-me insistir, mas eu acho que não devo ir além daquele que é o mandato do Presidente, que é apenas uma pequena parte dentro do muito que a CICRD tem para fazer. A senhora deputada Inês Sousa Real tocou em matérias que me são muito caras e que são caras a todas as senhoras e os senhores deputados que estão na primeira comissão, com certeza. Eu lembraria que existem entidades que têm competências específicas no combate à violência doméstica, como existe uma entidade com competência específica, aliás, existe um sistema de promoção e proteção com 3 patamares de intervenção. A CICRD enquadra-se claramente no primeiro patamar de intervenção, nas entidades com competência em matéria de infância e juventude, na medida em que alguma criança ou algum jovem possa vir a ser vítima de discriminação. Portanto, a CICRD terá esse papel, mas não pode atuar fora do quadro institucional que existe. E, portanto, aquilo que me parece que será muito importante é estabelecer formas de colaboração com estas entidades, até porque elas têm depois impacto no trabalho da CICRD se nós olharmos para a questão da discriminação interseccional. E, portanto, eu diria que aqui nós temos, de facto, que nos aproximar das outras entidades e estabelecer metodologias de colaboração, objetivos que são comuns. E, Senhora Presidente, eu sei que já exagerei, permita-me só reiterar a disponibilidade dos senhores deputados, a vossa generosidade e o meu compromisso de que, se merecer a confiança do vosso voto amanhã, tudo farei para que a CICRD seja a entidade que as senhoras e os senhores deputados, quando aprovaram a lei, preconizaram. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora. Agradecemos desde já a sua disponibilidade e certas de que, com as competências que lhe são conhecidas e com o currículo que é conhecido e a sua paixão por estas matérias, irá fazer, com toda a certeza, um bom mandato. E votos para que tudo corra bem, que o trabalho seja profícuo e que realmente essa comissão atinja os objetivos para a qual nós aqui nos demos à paixão também de a fazer. E, portanto, boa sorte, bom trabalho e muitíssimo obrigada pela sua disponibilidade. E, de imediato, pedia-vos que ficassem, porque estamos em cima da hora da próxima audição e penso que já se encontra presente o próximo candidato e, portanto, vamos prosseguir de imediato com a próxima.